Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, nosso Salvador, é com imensa alegria que nós celebramos esta Santa Missa. Oferecemos ao Pai do céu o santo sacrifício eucarístico, ação de graças, porque o Pai nos deu o seu Filho Jesus, nosso Salvador, o Redentor da humanidade, essa dádiva do Pai do céu que nos veio pelo sim da Virgem Maria. É uma alegria celebrarmos a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. A Canção Nova, ela oferece o santo sacrifício eucarístico também em agradecimento a Deus pelos 10 anos do seu reconhecimento pontifício. Como nosso pai fundador nos disse no começo desta celebração, Monsenhor Jonas, o decreto pontifício foi assinado no dia 12 de outubro de 2008. São 10 anos desse reconhecimento pontifício. Damos graças a Deus pelo dom Canção Nova, pelo carisma Canção Nova, que contribui na sua simplicidade com a obra evangelizadora de toda a Igreja. Minha saudação, em nome de Monsenhor Jonas Abib, a todos vocês aqui presentes no Santuário do Pai das Misericórdias. Minha saudação a todos os que nos acompanham
pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e que celebram conosco os 10 anos do reconhecimento pontifício. Lembrando que esta celebração festiva ocorre quando a Canção Nova também celebra os seus 40 anos de existência. 40 anos, quando a comunidade Canção Nova se iniciou no ano de 1978. São graças de Deus, são manifestações da providência de Deus. Minha saudação de modo especial a todos os membros desta vasta família, a família Canção Nova, os membros do núcleo da comunidade, do segundo elo, os colaboradores, as colaboradoras, os sócios comprometidos com essa obra e também tantos irmãos e irmãs que cultivam no dia a dia um verdadeiro afeto, um verdadeiro amor à Canção Nova. Irmãos e irmãs, conhecidos e desconhecidos, que de alguma forma são beneficiados pelas graças do Cristo Redentor através desta obra de Deus, desta obra da Igreja, a Canção Nova. Não poderia deixar também de dirigir uma saudação toda especial ao presidente desta celebração eucarística, Monsenhor Jonas Habib. Nosso agradecimento especial, Monsenhor, porque se a Canção Nova existe, antes de tudo, sem dúvida, ela é dom de Deus, mas Deus colocou esta obra em seu coração e o Senhor, Monsenhor, teve a coragem de dar vida a esta obra, de dar vida a este carisma. Somos todos Canção Nova e por isso temos este dever de agradecê-lo por sua parresia, sua ousadia cristã de fazer acontecer na vida da Igreja, de fazer acontecer na história da humanidade este carisma comunitário do Espírito Santo, este carisma compartilhado por tantas pessoas, o carisma Canção Nova. Muito obrigado, Monsenhor Jonas, que Deus o abençoe ricamente. Porém, o carisma Canção Nova é um carisma comunitário, é um carisma compartilhado por tantos irmãos e irmãs. Eu sempre faço questão de dizer que o carisma, como autêntico dom do Espírito Santo, ele qualifica o dom do seguimento de Cristo. Todo fiel cristão, todo fiel batizado é um discípulo de Jesus. A coisa mais importante na vida cristã, meus irmãos e irmãs, é seguir Jesus, é ser discípulo de Jesus. Porém, alguns discípulos são chamados a viver o seguimento de Cristo com a qualidade de um carisma. O carisma Canção Nova é um carisma comunitário, é um carisma de comunicação da Boa Nova de Jesus Cristo. Nem todos são chamados a ser Canção Nova, mas aqueles que Deus chamou, Deus concedeu esse carisma, o carisma Canção Nova, para que, vivendo em comunidade, pudéssemos viver a vida cristã, viver o reino de Deus e comunicar
a boa nova de Jesus Cristo, para que possamos formar homens novos em vista da construção do mundo novo. Nós vivemos a graça de uma espiritualidade carismática, a graça do batismo no Espírito Santo, para que pelo poder do Espírito Santo comuniquemos a vida nova que Cristo nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. Comunicar a vida nova de Cristo, de modo a preparar um povo disposto para a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Algumas pessoas, portanto, elas são qualificadas no carisma Canção Nova. E por isso, o meu agradecimento a todos os membros da comunidade Canção Nova, que tiveram também a coragem de, como Maria, dar o seu sim à vontade de Deus. Nas pessoas do Eto e da Luzia, que são os cofundadores da comunidade Canção Nova, o agradecimento a essa multidão de filhos e filhas espirituais do Monsenhor Jonas Abib, que, como Maria, disseram o seu sim à vontade de Deus. Foram dóceis àquilo que Nossa Senhora disse no Evangelho: fazei tudo o que Ele vos disser. Peço a Deus que nesta celebração eucarística, os membros da comunidade Canção Nova, os membros desta vasta família Canção Nova, sejam renovados no dom do Espírito Santo, de modo que possamos fazer tudo o que Jesus nos diz, viver a nossa vida, consagrar a nossa vida ao testemunho da palavra do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho da Virgem Maria, nosso Senhor e nosso Salvador. Celebração eucarística nesta solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a padroeira do Brasil. Meus irmãos e minhas irmãs, não há forma melhor de dar graças a Deus celebrando a Eucaristia, buscando no nosso dia a dia cultivar a devoção à Virgem Maria. São João Paulo II, no ano do Rosário, ele escreveu um documento chamado o Rosário da Virgem Maria, Rosarium Virginis Mariae. E nesse documento, o saudoso São João Paulo II, ele convida a igreja a frequentar a escola de Maria. Monsenhor Jonas Abib, lá nos começos da Canção Nova, teve essa inspiração de reconhecer a Canção Nova como a casa de Maria. E por isso, dentre os seus diversos escritos, Monsenhor Jonas convida os filhos e filhas da Canção Nova a viver nesta casa, a casa de Maria. Maria, que é mãe e mestra, cultivar a devoção a Nossa Senhora, que também é rezar o terço dia a dia. Cultivar a devoção a Nossa Senhora, que é também fazer aquelas orações tão bonitas que a Igreja nos ensina, que nos faz dirigir como filhos e filhas ao coração imaculado de Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe. Mas também cultivar a devoção à Virgem Maria
é frequentar a escola de Maria, ter Nossa Senhora como mãe e mestra. Mãe e mestra. Ela é mãe justamente porque ela deu à luz o Filho de Deus encarnado, o Verbo de Deus feito carne. Maria é mãe do Cristo total. O apóstolo São Paulo, ele diz: Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo. Maria, portanto, é mãe do Cristo total, cabeça, corpo, membros. Mãe da igreja, mãe dos discípulos e discípulas de Jesus. Como é importante cultivar essa devoção filial, essa devoção à Virgem Maria, nossa mãe. Na ordem da graça, essa maternidade espiritual de Maria se realiza de forma tão fecunda que no dia a dia ela caminha conosco, nos ensinando a fazer tudo o que Jesus diz. Maria, sendo mãe, é a primeira de todos os discípulos e discípulas de Jesus. É a primeira. E na sua maternidade espiritual, em relação a toda a igreja, em relação a todos nós, Maria, ela nos acompanha. Ela vai nos dizendo dia após dia: faça o que Jesus diz. Faça o que Jesus diz. Na vida pessoal, na vida de família, nos relacionamentos familiares, na participação da vida da comunidade cristã, na participação e na nossa atuação na vida da sociedade. Maria diz: faça o que Ele diz. Ela nos ajuda, portanto, irmãos e irmãs, a ter o nosso coração atento à palavra de Deus. Atenção que depois dá lugar à vivência, ao testemunho da palavra de Deus. Por isso você pode dizer comigo, em súplica, em oração: Maria, Mãe de Jesus, ensina-me a realizar tudo o que Jesus diz. Quero ter atenção no meu dia a dia, a palavra de Jesus, para colocar em prática, para realizar com alegria a palavra de Jesus. Obrigado, ó Mãe. Essa é a primeira lição que a Mãe de Jesus e nossa Mãe nos dá. Por sua materna intercessão, ela dá ao coração de todo discípulo, de toda discípula de Cristo, atenção à palavra de Jesus e disposição prática, concreta, de encarnar na vida os ensinamentos de Jesus, sobretudo o magnífico ensinamento presente no mandamento do amor. Maria, mãe e mestra. Na canção nova, foi ela quem tudo fez. Como nos ensina Monsenhor Jonas, frequentar a escola de Maria é também acreditar. Estamos dando início a um acampamento de cura e libertação. Só é possível, irmãos e irmãs, viver uma experiência de cura espiritual, de libertação da escravidão do mal, da escravidão do pecado, a partir da fé em Jesus Cristo nosso Senhor.
Sem dúvida que no cultivo dessa fé, nós fazemos orações de cura, orações de libertação, mas essas orações só têm eficácia a partir de um coração que crê. Porque do contrário, essas orações não alcançam absolutamente nada. Maria, mãe mestra, ela nos ensina a forma mais linda, mais perfeita de cultivar a fé em Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. Como nós ouvimos no Evangelho, de tal forma ela acreditava em Jesus, ela tinha fé em Jesus como Filho de Deus Salvador, que diante da dificuldade daquela festa, daquele casamento em Caná da Galileia, a dificuldade da falta do vinho, Maria pede a Jesus. Jesus diz a Maria que a sua hora ainda não havia chegado, mas ela imediatamente se volta para os serventes e diz: fazei o que ele disser. Mulher de fé. Maria, porque acreditava, ela soube antecipar a hora de Jesus. Esta hora, meus irmãos e irmãs, na realidade, é a hora da manifestação da glória de Jesus. Tanto assim que o evangelista São João, como nós ouvimos no final do Evangelho, deixou bem claro que depois de Jesus ter realizado aquele sinal milagroso da água transformada em vinho, o evangelista São João disse assim: este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. A hora de Jesus foi antecipada pela súplica de sua mãe, a Virgem Maria. Hora da manifestação da glória de Jesus, que se deu plenamente em sua Páscoa de morte e ressurreição. A hora de Jesus, a manifestação da sua glória é a sua cruz. Sacrifício da cruz que Jesus sacramentalmente institui na Eucaristia. Por isso, bodas de Caná é também celebração eucarística. É o vinho eucarístico que Jesus dá para aqueles que estavam nas bodas. Jesus oferece este vinho de salvação, sinal do reino de Deus, presente entre nós, sinal do reino de Deus, sinal da presença amorosa do esposo, da igreja, Jesus Cristo nosso Senhor. O que aprendemos com Maria? Maria antecipa na nossa vida o reino de Deus, antecipa a Páscoa de Jesus. Ela intercede para que os nossos corações se tornem sempre lugar da manifestação do reino de Deus, lugar da experiência do amor do esposo. Quanta cura acontece no coração das pessoas quando pela fé fazem experiência do amor de Deus. Não basta muita coisa, não é verdade, Padre Duarte? Não basta muita coisa. Quantas pessoas podem perfeitamente testemunhar curas milagrosas pela experiência do amor do esposo? Quando nós cultivamos a devoção à Nossa Senhora,
frequentando a escola de Maria, Mãe e Mestra, o nosso coração pela fé se abre a novas experiências do amor de Deus, do amor do esposo. Quanta cura, quanta libertação acontece na vida daqueles que se deixam tocar e transformar pelo amor do esposo. É o vinho novo da graça, é o reino de Deus que se manifesta na nossa vida, e assim nos tornamos aqueles discípulos que creram em Jesus. Como João testemunha no Evangelho, nos tornamos discípulos missionários. Não apenas experimentamos a manifestação do reino em nossos próprios corações, mas nós nos tornamos, pela graça de Deus, sacramento do reino no mundo em que vivemos. Levamos a vida do reino, fazemos a vida do reino acontecer no mundo em que vivemos. Não somente somos curados e libertos, mas nos tornamos, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nos tornamos promotores da cura e da libertação de Deus. Maria, Mãe e Mestra, o que ela mais nos ensina, irmãos e irmãs, a partir da liturgia da palavra desta santa solenidade? Tanto a primeira leitura desta Santa Missa como a segunda leitura, ou seja, o trecho do livro de Esther e também o trecho do livro do Apocalipse, nos apresentam situações conflitivas. Na primeira leitura, no livro de Esther, o povo de Deus estava prestes a ser exterminado. Período, nós estamos falando de um texto do Antigo Testamento, período em que o povo de Deus vivia uma escravidão em relação ao império da Pérsia. E ali nessa situação de escravidão, o rei decide o extermínio do povo de Deus. A rainha Esther se serve da sua autoridade, da sua realeza, exatamente para suplicar a sua vida, sendo ela membro do povo de Deus, e também suplicar a libertação do seu povo. O rei pergunta para Esther: o que queres que eu faça? Ainda que me pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. Esther, mulher de fé, respondeu ao rei: se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Esther, esta mulher de fé, ela nos aponta para a Virgem Maria, discípula primeira de Cristo, que intercede pela vida do seu povo, vida plena, vida abundante, uma vida que vai se realizando a partir da fé, do amor, da esperança em Deus. A Virgem Maria, ela é a vencedora das batalhas de Deus. Na escola de Maria, mãe e mestra, aprendemos a esperar com confiança, a esperar em Deus com uma confiança tal que nós superamos todo e qualquer medo quando enfrentamos o combate espiritual. Também na segunda leitura, como eu dizia, nesse trecho do livro do Apocalipse de São João, nós vemos a insídia do maligno, nós vemos
o ódio de Satanás que se coloca a perseguir a mulher. A mulher é a igreja. Não foi à toa que há poucos dias o Papa Francisco pediu que toda a igreja neste mês de outubro, mês das missões e mês mariano, que em todos os dias desse mês o povo cristão rezasse o rosário. Para nós aqui no Brasil, rezássemos o terço. E no final do terço, o Papa Francisco pediu que nós acrescentássemos 2 orações. A primeira oração, sob a vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. E a segunda oração, a oração a São Miguel Arcanjo. Por quê? Disse o Papa Francisco, a igreja vive tempos de combate espiritual. O diabo tem tentado dividir a sua igreja. Meus irmãos e irmãs, como filhos e filhas da Virgem Maria, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, frequentemos a escola de Maria, aprendamos a ser homens e mulheres de oração, homens e mulheres de intercessão, mas ao mesmo tempo homens e mulheres que com alegria, mesmo em meio ao combate espiritual, com alegria, têm a esperança de que a Virgem Maria, ela sempre alcança para todos nós as vitórias de Deus no combate espiritual. Não tenhamos medo. O combate espiritual faz parte da vida cristã. Faz parte justamente porque, como disse São João na segunda leitura, nesse trecho do livro do Apocalipse, justamente porque Satanás, o maligno, ele tem perseguido a igreja, ele tem perseguido a mulher do Apocalipse, ele tem perseguido a igreja, ele tem perseguido os filhos e filhas da igreja para levá-los à perdição. Mas nós cremos e esperamos que com Maria nós já somos mais que vencedores das batalhas de Deus. Portanto, também em oração, em súplica singela à Virgem Maria, diga comigo, meu irmão e minha irmã, Maria, Mãe de Jesus, Maria, Mãe da Igreja, Maria, nossa Mãe, ensina-nos a esperar sempre, com confiança, na vitória, esperar a vitória de Deus, em meio aos combates que enfrentamos, na vida pessoal, na vida familiar, na vida comunitária. Ensina-nos, ó Mãe, a confiar sempre, a esperar sempre a vitória de Deus. Nós somos com Deus mais que vencedores. Amém. E por fim, meus irmãos e minhas irmãs, a Virgem Maria quer nos ensinar a viver a fraternidade do amor, o amor uns para com os outros, uma vez que somos todos seus filhos e filhas, fazemos o reino de Deus acontecer na nossa vida e na vida do mundo que vivemos, também pelo testemunho da fé na prática do amor.
ela nos ensina. E daí a beleza dos 10 anos do reconhecimento pontifício da Canção Nova, a Casa de Maria, nos seus 40 anos de fundação. Maria nos ensina a viver a nossa vida jamais em perspectiva egoísta, individualista, mas a viver a nossa vida sempre no amor. Amor fraterno, amor prático, amor concreto. Amor de quem faz da sua vida um dom para promover o bem, para promover o reino de Deus na vida dos nossos semelhantes. Todo o povo brasileiro, de hoje para amanhã, se volta para a singeleza da imagem negra da Virgem Aparecida. Século XVIII, nas águas do rio Paraíba, 3 pescadores humildes pescam com suas redes esta singela imagem negra, num período dramático, onde infelizmente a escravidão dos negros era promovida em nossa pátria. A escravidão dos africanos, dos negros. A Virgem Maria, quando nos diz, fazei tudo o que Ele vos disser, ela também pode dizer, amai-vos uns aos outros como o meu filho vos amou. Pode dizer ou não pode dizer? Sim ou não? Sim. Amai-vos uns aos outros como o meu filho vos amou. Amor que não discrimina. Amor que serve, amor que lava os pés, amor que dá uma atenção toda especial aos mais necessitados, aos pobres, aos enfermos, aos injustiçados. Amor que perdoa, amor que pede perdão, amor que promove o reino no coração do irmão, da irmã. Querida família Canção Nova, celebremos os 10 anos do nosso reconhecimento pontifício, na alegria da solenidade da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, deixando-nos renovar no poder do Espírito Santo, frequentando a escola da Virgem Maria, aprendendo diariamente as lindas lições do Salvador Jesus com Maria. E assim, neste silêncio no qual nos encontramos, façamos todos agora a nossa oração. No silêncio do seu coração, peçamos todos agora a renovação do dom do Espírito. Este vinho novo de Deus, este vinho novo da graça, o Espírito Santo, para sermos, no mundo em que vivemos, promotores do reino de Deus. Faça a sua oração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.